compartilhar uma palavra do Senhor. Durante toda a vida, nós temos algumas dúvidas. E o nosso convívio, o nosso contato, a nossa vivência, ela nos leva a conviver com muitas pessoas. E com o passar do tempo, nós sabemos aquilo que agrada e aquilo que não agrada tanto. Num casal, por exemplo, nós temos várias descobertas, vários anos de descobertas. Um casal que tem 20 anos de casado, com certeza ele vai saber mais aquilo que agrada a esposa, né? E vice-versa, aquilo que agrada o marido, do que um casal que tem 2 anos de casado. Então, e em busca de agradar o outro, isso torna-se um desafio. Isso torna o casamento, o relacionamento, algo fantástico, algo maravilhoso. E o nosso relacionamento com Deus, ele passa por algumas situações. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Quer dizer isso? Quer dizer que há coisas que agradam, que o alegram, e há coisas que o entristecem. E são descritas na palavra de Deus algumas coisas muito importantes para que eu e você possamos agradar a Deus. E eu quero listar aqui hoje 5 coisas que fazem com que você seja uma pessoa que agrade a Deus. O nosso Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, é quem melhor pode nos servir de parâmetro para isso, para mostrar a nós como devemos agradar a Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, se você quiser abrir aí, pode acessar aí a sua Bíblia. João, capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 15, a Bíblia diz assim, o próprio Senhor Jesus dizendo, porque eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Portanto, Jesus então é o nosso exemplo a ser seguido para agradar o Pai. Se ele buscou agradar o Pai em todo o seu procedimento, nós também precisamos buscar agradar ao Pai. E para agradar a Deus e não os homens, é simples. Basta manter os olhos no Senhor. O meu foco é agradar o Senhor. O meu foco é agradar o meu Salvador. O meu foco é estar na presença dEle. E eu quero citar aqui 5 coisas que vão nos ajudar a compreender isso. Como agradar a Deus. 5 coisas. Primeiro, para agradar a Deus, primeiramente você precisa ter fé. Pastor, como que você tem confiança nisso, de saber que para agradar a Deus você precisa ter fé? Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Então nós precisamos ter fé para agradá-lo. A fé é o elemento fundamental para que você agrade a Deus. Então uma pessoa de fé, com certeza, ela é uma pessoa que vai trazer alegria ao coração de Deus. Em Hebreus capítulo 11, nós temos listado uma sequência de pessoas que agradaram muito a Deus e ali estão descritas como a galeria dos heróis da fé. Pessoas que fizeram feitos tremendos com a sua fé. Pessoas que tiveram uma fé tão grande que venceram exércitos, que venceram doenças, que desbarataram todo tipo de maldade e que venceram com a força e o poder da sua fé. A Bíblia, ela nos mostra claramente que eu e você seremos recompensados por essa fé. A partir do momento que você coloca diante de Deus, você coloca em Cristo a sua fé, você alcança o favor do Senhor. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz assim, porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossa obra e do trabalho de amor para que com seu nome mostrastes, portanto, ministrastes aos santos e ainda os servis. Ou seja, aquilo que foi
plantado com fé será colhido com fé. Em Hebreus capítulo 11, do versículo 24 até o 27, a Bíblia vai dizer sobre a história de Moisés, um homem que foi um homem de fé, que ele não entrou na terra prometida, mas ele tinha certeza daquilo que iria acontecer com ele. Ele tinha certeza de que ele estaria no futuro com o Pai, no futuro com Deus. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 24 a 27, a Bíblia fala de Moisés assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter um gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele colocou, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 26 de Hebreus 11, que Moisés, ele colocou numa balança os prazeres do Egito, as coisas do Egito, as coisas desse mundo, as coisas sedutoras e prazeres passageiros, e aquilo que é eterno. E assim a Bíblia diz que ele escolheu bem, dizendo que ele deixou os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista uma recompensa maior. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo aquilo que não é visível. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção daquilo que você não vê. Moisés está aqui sendo mostrado como um exemplo para mim e para você de uma fé que agrada a Deus, de uma fé que alguém que tem algo determinado diante dele, e ele está focado na fé em Cristo, em agradar ao Senhor. A segunda coisa que que eu e você precisamos praticar para agradar a Deus, chama-se guardar a palavra no seu coração. O Salmo 119, todo ele, o maior capítulo da Bíblia, ele fala sobre a Bíblia. Ele fala da sua eficácia, da sua inerrância, da sua poderosa certeza. A Bíblia sempre mostrou que estava certa. Durante a história, todos os fatos que acontecem na humanidade, a Bíblia concorda com todos eles. A ciência concorda que a Bíblia previu a vinda de um Messias, e esse Messias veio, seu nome é Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento profetizou a vinda de um libertador do povo de Israel, e ele veio no meio do povo de Israel, e veio para libertar o seu povo através do sacrifício na cruz. Tudo que havia sido dito sobre Cristo na sua palavra no Antigo Testamento se cumpriu com a sua vinda no Novo Testamento. E o Salmo 119, 11 diz assim: a tua palavra eu tenho escondida no meu coração para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra, você não peca contra o Senhor, porque você tem um parâmetro, você está dentro de um limite. Quando você guarda a palavra no seu coração, você escondeu essa palavra ali dentro, não há nada que possa mudar as suas convicções. Você está convicto que você está seguindo o Deus certo, o verdadeiro Senhor. E isso me mostra que adquirir o conhecimento bíblico, memorizar algumas passagens e versículos bíblicos, isso é bom para que você esteja pronto para usar no modo oportuno, no tempo oportuno, para aconselhar, para trazer alegria, para apontar a direção, para levar a esperança, para evangelizar. Você tem que sempre ter algumas passagens prontas no seu coração, e isso vai se tornar algo natural na sua vida. Você não vai precisar ficar lá memorizando, passando 10, 20 vezes, não, porque você vai ter o hábito de meditar na palavra de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados são aqueles que leem as palavras da profecia. Ou seja, ler a Bíblia é uma coisa que te traz benefícios com Deus. Você se torna um bem-aventurado. Mas praticar e meditar, como diz o Salmo 1, que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. A meditação traz a você vida. A prática da palavra de Deus. A Bíblia, ela se torna para você, ela se torna algo inestimável para você, algo assim que tem um altíssimo valor para você, e ela vai ser a direção de Deus para a sua vida, e ela vai também te proteger. A Bíblia fala em Osés capítulo 4, versículo 6, que o meu povo se destruiu, foi destruído por falta de conhecimento.
Eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu e você precisamos olhar para Deus e saber que nós podemos estar sendo destruídos por falta de conhecimento. Esse é o alerta. A palavra de Deus, ela tem resposta. A palavra de Deus, ela é apta para evangelizar. A palavra de Deus, ela é apta para você pregar, para anunciar o evangelho a outras pessoas. A palavra de Deus te torna apto para ensinar. A palavra de Deus te torna apto para aconselhar. Ela sempre vai ser o recurso que eu e você temos para apontar para o Senhor, para mostrar a Deus e para mostrar ao mundo quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador, a quem eu sigo e sirvo com muita alegria. A terceira coisa que eu devo fazer, primeiro ter fé, segundo guardar a palavra do Senhor. A terceira coisa é andar com Deus todos os dias. O andar com Deus é uma expressão que desde lá do livro de Gênesis vem acompanhando. Em Gênesis 5, 24, a Bíblia diz: andou Enoque com Deus e não apareceu mais, portanto Deus o tomou para si. A Bíblia fala também de Noé, que Noé andou com Deus. A Bíblia fala também que eu e você precisamos andar com Ele. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, a Bíblia vai dizer assim: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Como nós vimos no início aqui, em João capítulo 3, versículo 15, Jesus é o nosso referencial. Ele é a nossa medida. É para Ele que nós olhamos para que venhamos praticar. E o andar com Deus significa você fazer coisas que lhe agradam. Você andar dentro de um círculo de bênçãos que foi limitado por Ele. Ele colocou algumas coisas para eu e você fazermos. Ele nos deixou algumas direções para a prática, para viver uma vida que lhe agrada. Uma vida que agrada a Deus é uma vida de quem anda com Ele, de quem anda com Ele, de quem anda naquilo que Ele ensinou. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz: pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ou seja, além de ter fé, além de guardar a palavra no coração, você precisa andar de modo que agrade ao Senhor. Deus, Ele levou Enoque para si, porque Enoque estava vivendo de uma forma como Jesus ensinou e que nós oramos, ensinados por Jesus, assim na terra como no céu. Às vezes, amados, nós preparamos o nosso coração e a nossa vida para viver algo no céu. Quando eu estiver no céu. Quando eu estiver no céu vai acontecer. Meu Deus, quando acontecer, quando o Senhor Jesus voltar, eu vou mudar. Não, amado. Você já é chamado. E o ensinamento de Jesus em Mateus 6, quando Ele ensina a orar, o Pai Nosso, Ele fala assim na terra como no céu. Que o seu desejo de estar no céu, ele seja refletido aqui. Que o seu andar, ele seja refletido dessa forma. Em Tiago capítulo 2, versículo 23, a Bíblia vai dizer assim: Abraão, por exemplo, outro que andou com Deus, foi chamado amigo de Deus, porque vivia em obediência e temor a Ele, amando. O nosso mestre Jesus também nos chamou de amigos, e essa amizade você adquire andando com Ele. Assim como você adquire bons amigos andando e vivendo com eles, assim como você tem um bom relacionamento com pessoas que vão se aproximar de você e fazer parte da sua vida, Deus assim deseja que você faça coisas que o agrade, tanto que Ele possa virar para você e te chamar de amigo. Deus quer que você o agrade tanto no seu caminhar, no seu falar, no seu vestir, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, que você seja chamado de amigo dEle. Amigo de Deus. Quem anda com Deus é amigo de Deus. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 14, eu vou acessar aqui. Quando o Senhor, Ele fala com os seus discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos. Amigos, porque todas as coisas que ouvi de meu Pai,
eu vos tenho dado a conhecer. Jesus os chama de amigos. Andar com Deus significa viver de forma que lhe agrade, estar em concordância com Ele, obedecer os seus mandamentos e fazer a obra para a qual Ele nos chamou. Entenda isso, amado. Andar com Deus, você está fazendo tudo que lhe agrada, concorda com Ele, obedece os seus mandamentos e faz a obra. Isso significa andar com Deus. A quarta coisa, ter fé, guardar a palavra, andar com Deus. Quarta coisa, para agradar a Deus, você precisa pedir sabedoria a Ele. Pastor, como assim? Vou te explicar. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia vai relatar o sonho de Salomão. Salomão, ele tem um sonho. Deus aparece a ele em sonho. E ele fala: Salomão, o que você quer? Que pergunta vinda de Deus. Você já parou para pensar nisso? Se o próprio Deus Todo-Poderoso, não tem nada que o impeça de fazer nada, não há nada que fuja do seu poder, Ele simplesmente vira para você e fala assim: o que você quer? Amados, como nós somos indecisos, e às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Mas Salomão tinha a resposta na ponta da língua. Ele fala assim: dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Essa foi a resposta de Salomão para o próprio Deus. E quando Deus lhe aparece no sonho, o rei pede sabedoria. E é interessante que o pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso, como Deus agradou do seu pedido, Ele disse: já que você não pediu isso, uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos inimigos, nem discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu, vou te dar sabedoria. E eu darei a você um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Isso está em 1 Reis capítulo 3, é uma passagem paralela de Crônicas 1 e Reis capítulo 3, do 12, versículo 10, versículo 12. Deus, Ele agrada quando o seu povo pede sabedoria. Deus agrada quando aquilo que você deseja vai trazer um benefício para a humanidade. A sabedoria de Salomão não era para que ele se gabasse de ser o mais sábio ou de fazer resoluções maravilhosas de situações difíceis, não. Salomão não tinha a sabedoria como sendo algo que lhe promovesse como homem, mas era algo que promovia a obra de Deus, o nome de Deus, o nome do Todo-Poderoso. Quando eu e você pedimos a Deus sabedoria, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja conhecido, Ele dá sabedoria, Ele dá sabedoria. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7, diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Entregue-se para buscar sabedoria, entregue-se para buscar o Senhor. O povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento, por falta de conhecimento. Se eu e você tivermos a sabedoria, buscarmos do Senhor, peça a Deus e busque pedir sabedoria com uma ótima intenção. Lembre-se disso. Algumas pessoas são sábios para o mal. É interessante a gente pensar nisso, como que há pessoas que são tão inteligentes, mas que praticam o mal, que planejam negócios maquiavélicos, que planejam se dar bem com o mal do outro, e se dão bem burlando até a justiça, burlando a nossa política, as regras da sociedade, são burladas, mas a pessoa, ela é tão inteligente, sábia para o mal. Que a sabedoria vinda do céu possa te encher e você ter a disposição de mostrar ao mundo Jesus, o Senhor. Em Tiago capítulo 1, versículos 3 a 5, a Bíblia diz que nós possamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que Ele nos dê aquilo que nós precisamos, que é a sabedoria vinda do céu, vinda do alto. Nós precisamos desse Senhor, nós precisamos da palavra de Deus. E a quinta coisa que nós precisamos, quinta e última coisa,
que eu e você precisamos para agradar a Deus. Só relembrando, precisamos de fé, precisamos da palavra de Deus no nosso coração, precisamos andar com Deus e precisamos de sabedoria vinda do céu. E a quinta coisa, nós devemos perdoar os pecados dos outros. Pastor, será que isso verdadeiramente agrada a Deus? Será? Em Mateus capítulo 11, versículos 25 e 26, a Bíblia diz assim: mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está nos céus perdoará as vossas transgressões. O perdão, a prática do perdão é algo que traz alegria ao coração de Deus, é algo que agrada a Deus. Esse mesmo Mateus 11, ele fala: quando estiveres orando, perdoais, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu possa perdoar as suas transgressões. Ou seja, o perdão de Deus fica condicionado ao nosso. A prática do perdão que eu tenho praticado, que eu tenho vivido, ela é praticada também por Deus. Quando eu abro o meu coração para liberar perdão para quem me ofendeu, ou para quem me perseguiu, ou para quem fez alguma coisa que me ofendeu, que ofendeu o meu nome, a minha fama, o meu nome. Quando eu faço isso, eu estou liberando o canal com Deus na vertical. Quando o perdão é praticado na horizontal, na vertical fica aberto um canal, fica aberto uma porta para que Deus também te perdoe, para que Deus te limpe e te lave de todo o pecado. Deus é rico em perdoar. Todos aqueles que foram pessoas que crucificaram o Senhor, tiveram o seu perdão, tiveram o perdão de Deus, foram declaradas perdoadas. Em Atos capítulo 2, versículo 36 a 38, a Bíblia diz: portanto, que todo Israel fique certo disso, que saiba-se em todo lugar, esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro, era Pedro que estava os acusando: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Nessa noite, amados, o desafio é viver uma vida que agrade a Deus. E para agradar a Deus, nós vimos aqui, nessa breve exposição da palavra do Senhor, que eu e você precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele. Eu e você precisamos de andar nos seus caminhos, andar, obedecer às suas ordens e assim sermos abençoados e agradar ao Senhor. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para viver nesse mundo, e nós precisamos de perdoar o pecado das pessoas que nos cercam. Eu quero orar por você, pedir a Deus que cuide do seu coração, que cuide da sua vida, que cuide de nós nesse tempo, e que nós tenhamos como prioridade agradar a Deus em tudo o que fizermos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, abençoando a tua igreja. Pai, ainda que estejamos distantes, ó Deus, ainda que estejamos, ó Deus, longe, que o Senhor, ó Deus, possa nos honrar, ó Deus. Ah, Deus, que o Senhor possa honrar a fé das pessoas que têm declarado, Senhor, fé em Ti. E nós cremos em Ti, Senhor. Aumenta-nos a fé, Senhor, nós pedimos. Que o Senhor venha acrescentar no nosso coração um desejo de conhecer o Senhor através da Sua palavra, Deus. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, possa, Deus, nos cercar por todos os lados, ó Deus, e nos mostrar o caminho que nós devemos andar, que nós possamos andar nele, jamais nos desviar, ó Deus, nem para a esquerda, nem para a direita. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que se cumpra na nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos dê a sabedoria para lidar, para falar, ó Deus. Que o Senhor nos dê a sabedoria, Deus, para agir. Que o Senhor nos dê a sabedoria para calar. E que o Senhor, ó Deus, possa nos dar um coração perdoador. Que nada, nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, nenhum rancor esteja presente na nossa vida.
que nada, Senhor, nos impeça de agradar ao Senhor. Nós queremos viver uma vida que te agrade. Pai, cuida de nós, cuida da sua igreja. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Eu agradeço a você, meu irmão, que está em casa, aos que estão aqui presentes, nos ajudando na realização desse culto. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus faça-se presente na sua vida, que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória para você. Está aí mais uma vez um lembrete para você que quer ajudar a igreja, a conta da igreja está escrita aí. Se você quer trazer o seu dízimo, a sua oferta presencialmente, 1 hora antes dos cultos, estaremos aqui de portas abertas, aguardando você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.